Olá, amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma venda de puts de Usiminas, no caso para aquela estratégia que eu comentei em alguns vídeos de rentabilizar a carteira e também de ganhar aí alguma verba para poder fazer a compra do seguro, né, que muitas pessoas criticam que sairia dinheiro do bolso. Uma das fontes que eu utilizo para a compra do seguro é justamente a venda de puts. Ao longo dos próximos dias aí eu vou fazer outros vídeos mostrando outras formas de rentabilizar a carteira com opções. De um modo geral, eu vou fazer também uma análise breve da empresa, Usiminas, que ela tem esses códigos aí, A3, A5 e A6, que seriam ordinária, preferencial do tipo A e B, respectivamente. Mas se você quiser pular essa parte direto aí para o operacional, eu vou deixar um link aqui na descrição e um minuto que você tem que ir para ver só essa parte, né? Mas se você, por outro lado, gostaria de saber um pouco mais sobre a empresa, pelo menos o histórico recente, você pode ver o vídeo de cabo a rabo, que ele com certeza vai ter algo a acrescentar a você se você nunca ouviu falar da empresa ou se você não tem nenhuma noção. As fontes que eu usei aqui para fazer esse vídeo foi o próprio site de relacionamento com os investidores da Uzi Minas, tá aí, né, o RI Uzi Minas, o site Fundamentos, a DVFN, mais para ver questões de volume, e o software do Roxo aí para análise de opções, o OpLab. Histórico breve da empresa, ela foi formada aí em 1950, na época do governo, aí, na década de 50 para ser exato, né, não foi precisa exatamente a data lá no site da empresa, no governo do Juscelino Kubitschek. Na década de 60 foi inaugurada uma usina independente Câmara lá em Patinga, e em 70 o aço da Uzi Minas se torna uma peça-chave no crescimento econômico do Brasil. Detalhe que desde essa época a empresa já era um dos grandes carros fortes aí do Brasil, né? Quem conhece um pouco de história do Brasil sabe que a empresa é tradicionalíssima e bem concentrada aí na região de Minas Gerais, região sudeste do Brasil, embora ela tenha alguns desdobramentos, poucos aí no centro-oeste, sul e nordeste, mas sei lá, mais de 90% da empresa está aí na região centro-oeste, ou perdão, na região sudeste, e ela não é só de metalúrgica, a gente vai ver isso ao longo do vídeo aí, ela tem diversas atuações. Eu não coloquei aqui, mas na década de 80 ela teve alguns procedimentos socioambientais, projetos socioambientais, e na década de 90 aí ela foi a primeira empresa brasileira a ser privatizada. Alguns fatos relevantes aí da empresa lançado nesses últimos dias. Ela realizou uma assembleia, ela está realizando a assembleia só por modo digital desde abril de 2020, em razão aí da pandemia, que a gente não pode falar o nome, se não desmonetiza. Também nessa época aí, próximo de final de março, começo de abril, ela lançou um aviso de que decorrente dessa questão pandêmica aí, ela teve alguns problemas financeiros aí de demanda, de oferta, essas coisas todas, não só ela, perdão, com muitas empresas. Então ela teve que abafar alguns alto-fornos, como esse dois, de Patinga, um também, né? E também o de Cubatão, né? E além de fazer uma paralisação temporária lá em Cubatão. Quem conhece um pouco de alto-forno sabe que você paralisar um alto-forno tem alguns problemas aí operacionais, né? Alguns dizem até que dependendo se você desligar o alto-forno, ele se perde, né, integralmente. Eu não conheço tanto a esse ponto, mas de fato a empresa teve que fazer essa paralisação e isso com certeza não é um bom sinal, mas né, é uma questão pandêmica global, não específica. Ela fez alterações aí do CAPEX de investimento, né, o, a verba destinada para investimento que estava aí para o ano de 2020, ela passou de 1 bilhão de reais, caiu para 600 milhões, muito provavelmente, né, porque se diminuir a demanda, ela vai fazer menos investimentos também, né, até para ver se guarda um pouco de caixa, de capital e aquela coisa toda. Além de ter informado uma projeção de despesas financeiras aí no mesmo período de 272 milhões de reais. Outro fato relevante também é que a empresa ganhou uma ação, não ganhou não, né? Ela fez um acordo na justiça com relação ao plano de previdência complementar dos funcionários da empresa. Então, o acordo aí, de um modo geral, foi benéfico para a empresa porque ela conseguiu aí amortizar, conseguiu comprovar que já tinha sido pago a maior algum valor e de certa forma então ela conseguiu
devolução. Então, eu já separei a consequência dessa situação é que ela tem aí a ser recebido, ser restituído da Previdência Usiminas para a própria Usiminas, R$ 393.932.550,81 em pagamento parcela única até 30 dias da homologação do acordo que aconteceu aí 24/3. Todos esses dados eu já falei, mas repito, foram obtidos aí no site RI da própria empresa, fatos relevantes. Agora vamos começar a analisar um pouco a empresa apenas em aspecto geral, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Como já comentei com vocês, ela é uma das empresas mais tradicionais do país, né? Com operações em diversos segmentos da cadeia. Como eu mencionei, ela não é apenas metalúrgica, ela tem também mineração, logística, bens de capitais, centro de serviço, distribuição e soluções customizadas. Comentei com os colegas que ela estava bem concentrada aqui na região sudeste, com alguma participação aqui no sul, pequeniníssima no norte e tem ainda um pouco no nordeste aqui no Distrito Federal, né? Então, mas ela é majoritariamente uma empresa do sudeste. Aqui também está dizendo que é a primeira empresa siderúrgica brasileira certificada pela ISO 9001. Tem duas siderúrgicas estrategicamente localizadas ao longo do principal eixo industrial do Brasil, que é realmente a região sudeste. Temos aqui a composição acionária, que, pelo menos nas preferenciais, a maior parte das ações circulam, né? Como dá para ver, 97,6% elas circulam. Já as ordinárias, aí, 68% na mão do grupo Capital Votante. Temos a Previdência aí da Uzi Minas, que a gente acabou de comentar, 5%, grupo Tênio T2, 7,3%. De um modo geral, um free float aí de 23% outros, né? Isso não significa que, em modo absoluto, que 23,2% circulam. Agora já no site da BMF Bovespa a gente consegue ver que na ON circulam de fato 8,5% das ações e na PN, aí, apesar do que foi dito, 73,96% das ações, né? Isso aqui é um percentual baixo, né? O novo mercado, por exemplo, o mínimo seria 15%, que a empresa nem conseguiria ser, porque ela tem não só PN, como dois tipos de PN, né? PN do tipo 5 e do tipo 6. Não que isso seja alguma preocupação muito grande para mim com relação até ao ON e o PN, mas pelo menos a ON fica um pouco complicado a pessoa entrar devido ao free float reduzido, né? Eu entro, principalmente, aí eu considero entrar a PN aí do tipo 5, que a gente vai comentar mais à frente o porquê. Então, pessoal, voltando aqui à análise, depois a gente vai falar mais propriamente das ações, a gente vê que pelo menos a ordinária ela não teria um volume aqui que deixasse a pessoa tranquila para ficar carregando a ação sem preocupações, porque quanto menor aí o volume de ações circulantes, maior a chance de um eventual fechamento de capital por meio de uma OPA, né, que pode ser algo benéfico, né, pode ser um valor muito bom, como pode não ser um valor muito considerável. Então, quem quer entrar em ações aí que não são novo mercado tem que ter apenas essas noções aí, né? Se bem que para quem quer fazer um eventual trade, essa situação fica até um pouco mitigada, mas para carregar a ação sem nunca pensar em vender, talvez aí já possa ser algo a ser considerado. Beleza? Aqui estão as quantidades de ações ON e PN, aqui embaixo, algo em torno de 705 milhões de ON e 547 milhões de PN. Aqui está um extrato do balanço da empresa, nota-se que ela teve um crescimento na receita desde 2016 e também da margem, porém ela teve aí um resultado misto que oscila entre lucros e prejuízos, e o primeiro trimestre desse ano foi um prejuízo, assim como várias empresas diante do cenário atual, e ela mesma já fez aí já tomou algumas providências com relação a isso. A dívida da empresa se mantém meio que constante ali na casa dos 6 bilhões, aí entre 6 e 5 bilhões, e o caixa, equivalente caixa também constante aí na casa dos 2 bilhões e 300, mais ou menos. A dívida da empresa deu uma leve reduzida, leve não, boa reduzida, proporcionalmente falando, né? Dívida EBITDA, considerando que o EBITDA teve uma evolução, né? E está aí na casa de 1,8 vezes no
global. Aqui são as outras operações da empresa, como nós falamos, além da siderurgia, que é a mais conhecida dela, ela tem uma operação de mineração, principalmente na região sudeste, de transformação do aço, de bens de capital. Ela produz aí aço que é usado tanto na indústria automobilística quanto de eletrodomésticos. Tem 3 jazigas aí adquiridas na região da Serra Azul, né? Então ela não chega a ser uma Vale da vida, mas tem uma atuação nessa área, tem uma boa produção aí em Patinga, Cubatão e Unigal, né? E uma série de soluções, eu não vou entrar aqui muito nisso, né? Mas está aí o portfólio com chapas de aço, rolos, conjuntos soldados, estruturas metálicas, etc. Tudo isso aí pode ser localizado no site da empresa. São algumas aí das funções aí do aço da empresa, usado na construção civil, máquinas, equipamentos, tubos, bens de capital, energia eólica, óleo e gás, energia solar, automotiva, a linha branca aí de eletrodomésticos. Então, assim, é uma empresa que é essencial para o conhecimento industrial do país, embora nosso país aí tenha uma vocação essencialmente agrícola. Ela é a principal fornecedora para o mercado automotivo. Aí estão algumas marcas que se utilizam dos materiais dela: Ford, Volkswagen, Scania, Toyota, Hyundai, Honda, por aí vai, né? E aqui a gente vai ver um pouco mais da dívida da empresa. A dívida da empresa, ela conseguiu dar uma controlada lá em 2016, quando ela fez uma oferta pública a R$ 5, olha só, R$ 5 aí o preço de subscrição das ações ordinárias, e das ações preferenciais foi 1,28, né? Um aumento de 1 bilhão e de 50 milhões respectivamente, né? O preço da ação ali, olha só, 7,5 era o que custava a ON da empresa naquela época, e 1,82 custava a PN. E hoje mesmo, após a crise, está custando aí, uma PN está custando em torno de 5, quase 6 e outra 9, né? Mas aí a gente tem que ver se teve algum desdobramento, alguma outra situação, não dá para a gente analisar friamente. Os principais credores da empresa são os bancões, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, né? Além do BNDES, né? E ela emitiu algumas debêntures aí para renegociar sua dívida, prazo em médio de 10% ao ano, CDI mais 3%, né? Considerando que o CDI está cada vez mais caindo, isso facilita um pouco a dívida da empresa, né? Estava com previsão de conclusão aí em 2016, né? E o padrão agora é o seguinte, né? Até 2019 ela estava com dívidas aí até 2025. Porém, ela fez uma rolagem aí por meio de emissão de debêntures, bonds, que seriam títulos americanos aí, similares às debêntures, que pode também ser títulos públicos. E uma coisa que chama um pouco aí preocupação aí é que a dívida era majoritariamente esse azul escuro aqui em moeda local, real, né? E uma pequena percentual aqui em moeda estrangeira. Porém, pelo que eu pude depreender desse gráfico, ela reduziu bastante a dívida de curto prazo, mas está com uma grande dívida de longo prazo em dólares, né? Se isso aqui for em dólares, seriam 3 bilhões de reais, 3 bilhões de dólares. Eu, pelo menos, eu vou me limitar a falar assim, porque esse gráfico me deixou um pouco confuso. Mas, de certa forma, aparentemente a empresa rolou, só que com dívida em dólar. Se você entendeu diferente, você me explica, tá bom? E a gente tira essa dúvida. E o perfil da dívida, em moeda local ela tem CDI 1.2, 1.7, 2.1, e em moeda estrangeira 5,87. Nota-se que aqui, pelo menos por esse gráfico aqui de pizza, 65% estava em real e 35% em dólar. Então ficou um pouco confuso para mim o entendimento dessa parte, mas está aí na tela. Quem entende mais aí dessa questão pode falar. Como a gente falou, emitiu os debêntures para captar mais recursos, né? E aí aquele problema da dívida que a gente sempre fala, as empresas vão se endividando para poder ganhar, cada dinheiro no mercado e, né, uma hora tem que pagar isso aí, né? E se o dólar sobe, a dívida em dólar fica mais pesada para ela, né? A emissão desses bondes aqui de 750 milhões, então para ela esse aqui o dólar alto atrapalha. Porém, como ela exporta também muito para a China e para grandes, para o mundo de um modo geral, ela também se favorece com uma alta do dólar nessa outra medida. Resta saber se o favorecimento é maior do que a perda. Ela recebeu também créditos da Eletrobras, então ela conseguiu rolar bem a dívida, só ficou essa dúvida aqui se isso aqui é realmente em dólar.
aparentemente deve estar equivocado. E aqui a estrutura da dívida dela, que como a gente comentou, 1,7 vezes. E também ela tem alguns projetos sociais, tá? Então, proteção de nascentes, consumo sustentável de água, bolsas de estudo, recuperação de estradas rurais, contenção de impostos, turismo, artesanato, estética, colégio, muita coisa. Então, ela tem hospitais vinculados a ela, né? Na região sudeste, principalmente. Ela tem bolsas de tudo desse colégio São Francisco. Ela recupera estradas rurais. Ela faz recuperação das nascentes próximo à região de mineração que ela tem. Ela faz recuperação de encostas, workshops de ecologia, preservação ambiental, projetos de turismo ali, principalmente na região de Minas, construção aí de rampas e outras melhorias estéticas nas cidades, as bolsas de estudos, atendimentos hospitalares e uma série de outras medidas. Então, a empresa, de um modo geral, ela tem uma boa atuação social e dá um retorno grande para a sociedade, embora ela seja privada agora. E agora alguns dividendos das empresas, né, dessa empresa. Ela paga dividendos aí, eu não puxei aqui o extrato, mas ela teve um lapso aí entre 2014 e 2017, depois voltou a pagar, tem pago todos esses anos desde 2017. Porém, se você puxar o histórico dela lá, ela tem um histórico de pagar dividendos por bons anos, né? Não pode se dizer que foi ininterruptamente, né? Se o seu foco foi esse, então isso aí não é empresa para você. Esse ano ela vai pagar um dividendo agora no final desse mês, agora eu acho que vai ser 29, tá aí, ó, 29 de 5 de 2020. A ordinária vai pagar 39 e a preferencial 3 centavos, né, por ação, e a preferencial 4 centavos. Aí você pode falar, Bruno, mas tem a preferencial do tipo A e a preferencial do tipo B. Tá, a gente vai comentar aqui, mas basicamente a 5 e a 6 pagam o mesmo dividendo, tá bom? Então, dividendo não é o foco dela, mas ela paga. Cotações e volume. A Uzi Minas 3, ela tem uma variação aí, teve essa variação do dia aí de 0,14 centavos, 2%, com os seus míseros 97 negócios, 60 mil ações circuladas. Ó, 97 negócios, mas circularam muitas ações. A 97 negócios é a pessoa pedir para ficar presa no ativo, na minha humilde opinião, né? Já tínhamos comentado isso, mas fica reforçado agora. A 5, ela já tem um volume um pouco superior, 1.590, não é aquela coisa, meu Deus, que maravilha, existem ações muito melhores, mas dado o tamanho da empresa e do volume de ações que circulam, né, 3 milhões e 46 mil, comparado a 60 mil, circula muito mais na 5, então pelo menos com relação ao volume, a 5 seria a melhor opção. E a 6, não há uma informação de venda dela, né? Pelo menos no site da DVFN eu não achei essa informação. Então eu ficaria de fora até por causa disso, até porque o preço dela é 9,46, pago o mesmo dividendo que essa 5 aqui, os em 5, que é 6,26. Então eu estaria inclinado a pegar a 5 por isso, né? A 3 é ordinária, dá direito a voto, tá? A 5 é preferencial do tipo A, que recebe dividendos. Em caso de dissolução da empresa, tem preferência no recebimento, mas não concede direito a votos. Porém, a do tipo B, ela tem prioridade em relação a na devolução aí no caso da dissolução da empresa, tá? Pagando o mesmo dividendo da A. Então, de um modo simplificado, quais são os direitos? Os em 3 tem tag along de 80%, que dá o direito aí dela, de quem tem a ação, num caso de uma venda, de uma transferência de controlador, receber aí 80% do negócio conforme o estipulado lá pelo controlador. O ideal é 100%, ou seja, como o controlador vai sair, você sairia em iguais condições, mas 80% é melhor do que zero, né? Que seria o caso tanto da 5 quanto da 6. Ela dá direito a voto, porém ela recebe aí menos, vamos dizer assim, dividendos. Já os em 5, ela paga obrigatoriamente um dividendo 10% acima da USEN 3 e garante aí o reembolso de capital, dividendo mínimo obrigatório de 25%. Então, a USEN 5 tem preferência para receber dividendos em relação a 3. Ela não tem tag along, então se o controlador sair, você vai ficar com o que for ofertado, não tem muito o que fazer.
porém ela recebe um dividendo 10% maior. Já a 6 ela tem esses mesmos benefícios que a 5, né? Dividendo 10% maior, né? Prioridade para receber, não tem direito a voto assim como a 5, e além disso, no caso de a saída, reembolso de capital, ela é liquidação da empresa, quem tem a 6, recebe primeiro antes da 5. Vou dar minha opinião sobre o tag along. Sinceramente, aí como já vi até alguns vídeos aí, William Wallace, outras pessoas, se a empresa chegou ao ponto de você precisar usar o tag along aí para ver o que vai rolar, o barco já foi pro brejo há muito tempo. Então, se você conta com isso aí no longo prazo, eu acho que você está se arriscando muito. É tipo uma Itautec da vida, quando vai ser incorporada aí quando foi reincorporada pela Itaúsa, a pessoa já estava se ferrando há muito tempo antes. Então, ao invés de se preocupar com isso, você não quer se preocupar com isso, procure ações do novo mercado. Mas isso te restringe um pouco, porque tem muitas ações aí que são boas, atrativas e tem preferencial e não tem tag along, essas coisas. Com relação ao tag along, só se você realmente for muito purista, falando não vou vender nunca, não quero vender, só quero acumular ações, aí pode te dar um pouco de dor de cabeça. Mas repito, chega uma hora que se você está vendo que o negócio está afundando, você sai antes, né? Se esperar usar o tag along, é o exemplo da Itautec, tinha tag along 100%, a pessoa foi fazer lá o procedimento, mesmo assim ela sai prejudicada, né? Não tem o que fazer, tá? Então, o cara vai te dar um acordo, mas o acordo não vai ser benéfico e você sai prejudicado do mesmo jeito. Então, acho que isso aqui é um detalhe, uma minúcia que pode não ser muito essencial para todos aí que queiram investir. Dito isso, agora eu vou abrir com vocês aí a plataforma do OpLab, onde eu vou vender então puts de Usiminas 5, Usim 5. Por quê? Porque o Usim 5 é a única que tem puts com liquidez, é o ativo com mais liquidez dentre essas três aí. E como eu falei para vocês, amigos, é uma escolha pessoal para taxas, né, para um trade, para uma parte do capital que é alocada no risco. Não consideraria, talvez, dado tudo isso que eu comentei com os colegas, uma empresa dessa para longo prazo nunca vender, mas eu também entendo que parte do capital pode ser alocado para apostas mais arrojadas, uma parte bem pequena, uma parte bem tranquila e sempre coberta pelo seguro de cauda que eu já mostrei para os colegas, que é feito por meio de puts, e vocês vão ver. Então, vendo puts desse ativo e compro puts do índice mais embaixo para eventual queda. Então, vamos agora fazer aí o procedimento, começando pelo OpLab, depois na Clear, da venda de puts. Então tá, amigos, estamos aqui na plataforma do Roxo, OpLab, para análise de opções. A gente vem aqui, após fazer o login em análise e simulações, digitaria Usiminas, Usim 5, e ele já iria abrir o leque de opções. Aqui são calls com vencimento em junho, puts vencimento em junho, aqui são calls vencimento em julho e puts com vencimento em julho, né? Como nós havíamos conversado, vamos vender aqui a Usim da série R com vencimento em junho, e vamos então procurar a opção desejada. Algo mais próximo do dinheiro, pode ver que o Usiminas não está remunerando tão bem, mas a gente poderia pegar essa aqui que tem mais movimento, a Usim R59, e vender também algo em torno de 300 a 400 aqui na casa dos 30 centavos. Talvez até um pouco mais. Essa aqui está com pouquíssima movimentação. Então talvez essa R58 pagando um pouco menos, mas com um volume de movimentação muito superior a 24 mil ainda no vencimento R. Então vamos capturar essa taxa aí. Abri então meu home broker aqui na Clear, na aba Estratégia com Opções. Então coloquei aqui as opções de Usim R58. Fiz um cálculo básico. Se eu vender aqui 400 da Usim 58, eu vou ter uma exposição de R$ 2.304. O que isso quer dizer? Que se as ações aqui de Usiminas ficarem abaixo deste valor de 5,76, eu teria que comprá-las às 400 e às 5,76. Isso não me impediria, por exemplo, de vender
de rolar essas opções pagando mais caro e não ser obrigado a comprar. Eu vou mostrar para vocês quando você pode rolar as opções para você não ser forçado a ficar no exercício. Não suficiente, isso aqui eu já tenho na minha carteira, como eu não sei se eu comentei com os colegas, alguns seguros. Eu comprei puts no 40, no 56 e no 60 ainda para o exercício de junho. Então, eu tenho uma boa proteção, essa aqui do 60 principalmente, está um pouco mais acima, no caso de uma queda para compensar esse eventual perda. Então, eu uso o dinheiro que eu recebo e parte desse rendimento é utilizado para comprar puts para fazer esta proteção de cauda. Não sai do meu bolso esse dinheiro da compra dessas puts. Então, vamos lá fazer a venda. Se você não tiver aqui o OpLab ou nenhuma ferramenta de busca, nada impede que você venha aqui, por exemplo, na aba, escolha o ativo base, a gente estava falando de Usiminas, Usim 5, escolha o vencimento, pode ser 15/6, 20/7 ou outro, opção Put, e aí você escolha o Strike, né? Você pode primeiro olhar quanto está Usiminas, se não me engano ela está na casa dos 6, e você vai lá, por exemplo, e escolha a put que a gente estava olhando, né? No caso a gente olhou aqui a de 5,76. E aí você pode até ir mudando, 5,76 está muito próximo, né? Está errado, né? Não está, os em Minas está 6,15. Está mudando o preço, é 6,15. Você pode de repente, 6,15 está muito próximo. Você muda aqui, vai novamente, né? Escolhe aqui o ZIN, muda de novo e, sei lá, eu quero 66. E por aí vai, e vai analisando. Eu quero mudar o vencimento, então vamos lá, tira aqui também, muda o vencimento muda para o ZIN de novo, né? Quero o vencimento de julho, pode botar call também se quiser, você vai lá, sei lá, 5,80, entendeu? Pode ver que de julho já está pagando um pouco mais, porque você está exposto por mais tempo no ativo. Então, se você não tiver o OpLab, você pode usar a própria plataforma da Clear ou uma plataforma gratuita para você escolher a opção, né? Eu usei o OpLab, por isso eu fui direto na opção que eu já tinha escolhido por lá, tá? Mas não é obrigatório. Começando pela Usim R48, a gente pode até deixar aqui a aba Detalhes. Eu vou aqui na opção Venda e coloco a quantidade. Quero vender 400. Tá o preço de compra 25 e o preço de venda 27. Eu vou colocar que eu quero vender a 26. E boto a minha assinatura. Se eu for aqui em ordem, foi executada, vendi 400 Usim R58 a 26 centavos cada uma. E a posição vai aparecer aqui, ó, justamente na minha aba de posições e vão ficar aqui. E isso aqui seria o preço caso eu quisesse desmontar alguma das operações que eu tenho. Se eu não quiser desmontar, basta levar para o exercício, então não seria nenhum tipo de problema para mim. Para que eu não me perca, eu vou aqui na aba Garantias e vejo que eu ainda posso fazer operações no valor aí de 5.308,22. Eu ainda posso lançar aqui opções neste importe, é o que eu tenho disponível. Bom, vendidas puts, vocês podem voltar aqui na aba Meus Ativos. Se vocês forem lá na parte de baixo, final, vocês vão ver que vai aparecer aqui a posição. Essa aqui seria o preço, eu recebi R$104, ó, tá aqui R$104 para fazer essa venda, né? E ele apareceu aqui na minha faixa de ativos, o ZIN R58. Se eu quisesse recomprar, o preço atual é 26. Se a Usim não cair, só continuar subindo, eu embolsei esses R$104. Porém, se ela cair, eu aceito comprar ela a 5,76, pelo menos eu aceito, ou eu poderia perfeitamente fazer o procedimento da rolagem, que eu vou mostrar para vocês como faz no vídeo posterior. Então é isso, tá, amigos? Espero que vocês tenham compreendido como faz aí o procedimento da venda das puts. Saiba que isso aqui é só operacional, você também tem que escolher e saber qual ativo você está operando para evitar de ser pego de surpresa. Mas se você tiver alguma dúvida, não se acanhe, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder se tiver ao meu alcance.
E os avisos de praxe, cupom taxa zero seu canal financeiro, para você até dia 31 de maio poder fazer remessas, envios ou recebimentos para o exterior ou do exterior, sem pagar nenhum tipo de taxa usando remessa online até o valor de R$ 20.000. Após isso, cupom seu canal financeiro para você ganhar 10% de desconto. Também os links aí na descrição para acessar a Nova Dax. Se você acessar, se cadastrar, depositar R$ 100 em dinheiro ou em criptomoedas, você ganha R$ 10 como prêmio de bônus de boas-vindas. Lembre-se que exchange não é carteira, use uma de sua segurança, eu uso a Exodus. Os meus e-books, Guia Rápido do Mercado, 6 dicas para atingir a independência financeira, o grupo privado do seu canal financeiro para patrocinar essa iniciativa e também o canal da minha esposa, seu canal emocional, para você ter um encontro com você mesmo, com as suas emoções. Um abraço do fundo do coração e até um próximo vídeo.